Justificativa para o medo. Cigarro significa morte. É a principal causa de morte evitável no mundo. Apesar da Organização Mundial da Saúde alertar insistentemente em diversas medidas aos países para o combate ao vício, infelizmente a adicção ao cigarro só tem aumentado ao longo do tempo. Esse vício destrói famílias, acaba com a saúde das pessoas, tanto dos fumantes como de quem convive próximo a quem fuma, de maneira que para cada fumante, existem pelo menos 10 fumantes passivos que morrerão de câncer sem nunca terem fumado nenhum cigarro. O tabaco tira a disposição do indivíduo e o torna um escravo incapaz de se libertar. Fumar é a principal causa da perda dos dentes do fumante, pois a fumaça do cigarro enfraquece o esmalte e aumenta a incidência de cárie. Isso sem contar que a própria nicotina corrói a arcada dentária do fumante. O hábito de fazer uso do cigarro causa dependência química, física e psicológica no fumante. Ao atingir a mucosa do pulmão, a nicotina é absorvida instantaneamente em questão de segundos e suas consequências são devastadoras no cérebro e em todo o corpo. Provoca enfisema pulmonar, praticamente todos os tipos de câncer, insuficiência respiratória, AV, doenças no coração, e uma infinidade de males à saúde do ser humano. Destrói a beleza, sendo gerador da velhice precoce, pois a nicotina provoca o enrugamento da pele. Todo fumante carrega consigo a sensação de impotência por não conseguir largar o vício. Apesar de todos esses males, não existe nenhuma proibição para a sociedade consumir algo tão letal ao ser humano. O tabagismo é responsável direto pela morte de mais da metade das pessoas vítimas de enfermidades crônicas. Ele não atinge só quem fuma, mas principalmente as pessoas que estão ao lado do fumante. O vício do cigarro é responsável por quase a totalidade das mortes por problemas pulmonares no mundo. Grande parte das mortes por câncer estão diretamente ligadas ao vício do cigarro, assim como, também, grande parte dos infartos ou AVC são em pessoas que fumam, já fumaram ou convivem com fumantes. Já está mais que provado que o tabagismo é um dos maiores problemas de saúde no mundo. São quase 5 mil substâncias altamente tóxicas existentes na fumaça do cigarro, muitas das quais são conhecidas por causar câncer. O tabagismo afeta negativamente todo o corpo humano. Aproximadamente 50% de toda a população masculina e 13% da população feminina no mundo fumam ativa ou passivamente. Enquanto nos países pobres 7% da população feminina fuma, nos países desenvolvidos a participação das mulheres mais do que triplica. 24% das mulheres têm o comportamento de fumar ativamente. Em todo o mundo cerca de 10 milhões de cigarros são adquiridos por minuto. 15 bilhões de cigarros são vendidos a cada dia e 5 trilhões de cigarros são produzidos e usados anualmente. Já se provou que um cigarro libera 10 vezes mais poluição no ar do que um motor a diesel. O tabagismo passivo é considerado a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Em primeiro lugar vem o tabagismo ativo e em segundo o consumo excessivo de álcool. A inalação de fumaça de cigarro passivamente é a forma mais grave de se expor a material cancerígeno. É categorizado no grupo da Tabela Internacional de Exposição a Materiais Perigosos, a forma mais grave, juntamente com outros materiais altamente tóxicos e carcinógenos, como arsênico, gás mostarda e amianto. O tabagismo passivo gera um risco 30% maior de câncer de pulmão e 24% maior de infarto do coração do que os não fumantes que não se expõem. O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso as atuais tendências de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses números aumentarão para 10 milhões de mortes anuais, sendo que com as novas regras da Previdência Social, praticamente nenhum fumante conseguirá se aposentar de agora em diante. Morrerá bem antes de conseguir o tempo necessário para ter direito ao benefício da aposentadoria. Morrerão em idade produtiva. No Brasil, o tabagismo é diretamente responsável por mais de 30% das mortes por câncer em geral, quase 100% das mortes por câncer de pulmão e bem mais que um quarto das mortes por doença coronariana. O tabaco mata mais que AIDS, drogas, homicídios, incêndios e acidentes de carro juntos.
Um indivíduo que fuma aproximadamente 2 maços de cigarro por dia, ao final de sua breve vida terá gasto a mesma quantia de dinheiro em cigarros que daria para alimentar uma família durante 50 anos. Nos diversos países, 1 em cada 4 incêndios florestais são causados por cigarros de tabaco. Tais incêndios iniciados por cigarros são responsáveis por bilhões de dólares em custos sociais e danos diretos ao meio ambiente e à sociedade. Esses atos criminosos causam centenas de milhares de mortes e pessoas feridas. Apenas 3% das pessoas que tentam parar de fumar através dos métodos tradicionais conseguem abandonar definitivamente o vício. Estima-se que só nos Estados Unidos são gastos anualmente mais de 6 bilhões de dólares no mundo em produtos para parar de fumar. Ainda assim, os produtos comumente existentes para parar de fumar são conhecidos por serem menos de 5% eficazes, sendo que 80% das vendas desses produtos são feitas para os utilizadores habituais de nicotina. Mais de 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade. Seduzir os jovens faz parte de uma estratégia adotada por todas as companhias de tabaco visando reabastecer as fileiras daqueles que morrem, por outros consumidores que serão aqueles regulares de amanhã. O tabagismo está virando uma epidemia nas escolas. As crianças estão começando a fumar regularmente cada vez mais cedo por conta do liberalismo de nossa sociedade e das leis que tiram o poder de coibir comportamentos pelos pais. O risco de infarto do miocárdio, embolia pulmonar e tromboflebite em mulheres jovens que usam anticoncepcionais orais e fumam ativa ou passivamente, chega a ser muitas vezes maior que o das que não fumam e usam este método de controle da natalidade. As fumantes que fazem uso de contraceptivos orais apresentam risco para doenças do sistema circulatório, aumentando as chances de desenvolver doenças coronarianas e acidentes vasculares cerebrais. Mulheres fumantes que não usam métodos contraceptivos hormonais reduzem a taxa de fertilidade devido ao efeito causado pelas toxinas do cigarro no ovário. Calcula-se que o tabagismo seja responsável por quase 50% dos óbitos nas mulheres com menos de 65 anos e por grande parte das mortes por doença coronariana nas mulheres com mais de 65 anos. Mulheres fumantes têm 20 vezes mais chances de morrer de câncer de pulmão do que mulheres que não fumam. Fumar durante a gravidez traz sérios riscos de abortos espontâneos, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso, mortes fetais e mortes de recém-nascidos, complicações com a placenta e hemorragia. Tais problemas se devem, principalmente, aos efeitos do monóxido de carbono e da nicotina exercidos sobre o feto, após a absorção pelo organismo materno. Um único cigarro fumado pela gestante é capaz de acelerar os batimentos cardíacos do feto, devido ao efeito da nicotina sobre seu aparelho cardiovascular. Muitos milhões de pessoas morrem todo ano no mundo por problemas relacionados ao consumo de cigarros. Mães e pais são separadas do convívio normal com seus filhos devido ao vício. Isso causa falta de amor entre parentes. O distanciamento que vai se manifestar no futuro com a destruição do lar e do emocional dessas pessoas. Apesar de muitos conseguirem chegar à velhice fumando, a grande verdade é que o hábito de fumar compromete de 8 a 22 anos da vida do fumante. Os adeptos do vício do cigarro morrem mais cedo. Metade dos fumantes morrem de doenças cardiovasculares, e a outra metade morrem de câncer, ou de doenças respiratórias. Ou seja, todo fumante acaba morrendo vítima do seu próprio vício. Com relação ao cigarro, a melhor saída é parar de fumar imediatamente. Mas isso é uma coisa que, a não ser pelo método desenvolvido pelo Sr. José, depende de uma força de vontade descomunal. Durante muitos e muitos anos eu tentei encontrar essa força de vontade e não consegui. O único método que realmente me tornou possível se ver livre do cigarro foi com o sistema passado a mim pelo Sr. José, professor aposentado que também conseguiu se libertar usando tal método. Com a descrição desse método, quero passar adiante um conhecimento com o qual consegui me libertar do vício e do hábito de fumar. Esse mesmo método foi replicado da mesma maneira por diversas pessoas e obtiveram os mesmos resultados com acerto de 100% em todos que fizeram o passo a passo. 100% de aproveitamento é um número bastante animador.
Se todos que se submeteram ao mesmo procedimento obtiveram o mesmo resultado, isso poderia ser considerado um experimento científico. Sei perfeitamente que existem muitos interesses financeiros e sociais por trás do tabagismo. Também a indústria do tabaco é algo que quanto mais pesquisamos, mais assustador se mostra. Portanto, tal estudo e experimento científico utilizando esse método em um laboratório farmacêutico jamais irá acontecer. As pessoas terão que enfrentar seu problema de frente por conta própria. Todos nós que conseguimos se ver livres através desse método, um dia tivemos que tomar a decisão de ser nosso próprio experimento. Tentarei espalhar esse método como as folhas do outono ao redor do mundo. Essa será nossa dádiva para a humanidade. Apenas a passagem do método adiante, pois como já frisei, eu também fui beneficiado pelo método. Mas quem o idealizou e primeiro colocou em prática foi aquele grande mestre, talvez um velhinho ranzinza na maioria das vezes quando era fumante por assim dizer. Todavia um simples professor aposentado, um observador atento que, ao procurar uma solução definitiva para seu problema, acabou ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo. Agradeço ao Senhor José, por tudo. Muito obrigado por desenvolver o método e ter tido a coragem de ser o primeiro a tentar. Confesso que tive medo de usar o método quando o Senhor José me contou em detalhes, mas diante do perigo de minha morte iminente, me vi obrigado a tentar. Deu super certo.